Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começa agora mais um Frente a Frente e hoje temos como convidado o historiador Geraldo Magela, ele que é presidente do ITERAL, o Instituto de Terras e Reforma Agrária em Alagoas. O professor Geraldo Magela vai nos falar sobre a regularização fundiária que está sendo conduzida pelo ITERAL aqui no estado desde junho de 2011, alcançando 9 municípios. Bem, e outras questões também relacionadas às questões agrárias. Professor, obrigada por sua participação antecipadamente aqui no Frente a Frente. E comecemos pela regularização fundiária em 9 municípios da região da Mata, região norte da Mata. Esse trabalho, como tem sido executado e o que podemos dizer em relação a dificuldades ou não de colocá-lo em prática? Agora, eu que devo agradecer à TV Assembleia mais uma vez pela oportunidade de vir prestar contas ao povo alagoano, inclusive na casa do povo alagoano, que é a Assembleia Legislativa. Esse é um programa muito importante para Alagoas e está sendo desenvolvido não só em Alagoas, em todos os estados do Brasil, com o financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse trabalho é um trabalho que vai a médio e a longo, sobretudo a médio prazo. Quando eu falo médio prazo, em mais 3, 4 anos, que é quando todo esse trabalho terá sido concluído, porque a parte de campo, creio que nos próximos 4, 5 meses está sendo concluída, mas tem uma parte que é muito mais trabalhosa do que o trabalho de campo propriamente dito, que é o trabalho de garimpagem de todas as informações coletadas no campo. Essas informações têm que corresponder à documentação que está constada, registrada nos cartórios de cada uma dessas cidades. Estamos na primeira etapa. Na primeira etapa, né? E já estamos numa fase bastante avançada da primeira etapa. Então, esse trabalho é um trabalho que vai demandar tempo, né? Tem demandado tempo, mas não um tempo que seja tão exagerado que a gente não possa vislumbrar o final desse trabalho. Então, tanto é que se chover menos do que choveu o ano passado, o trabalho de campo antes de agosto será concluído, né? Então, o tempo é fundamental para determinar o começo e o fim dessa primeira etapa. Né? Porque toda essa tecnologia através de GPS necessita de tempo bom por causa do sinal do satélite. Então, pois é, o senhor está falando em GPS. É um diferencial para se fazer esse reconhecimento, professor? É fundamental. Toda a tecnologia que for usada para se medir as propriedades, se delimitar, até mesmo delimitar os municípios e estados no Brasil, hoje todo esse trabalho tem sido revisto através dessa nova tecnologia que é o GPS. Então, o georreferenciamento é a tecnologia mais moderna que se está usando no mundo inteiro, né? A regularização fundiária que está ocorrendo, ela está sendo feita com proprietários de terra, que já estão na terra e que não tiveram ainda a regularização dessa documentação, não é isso? Não se trata de uma reforma agrária como muita gente pode pensar. Não, necessariamente não. Inclusive, esse trabalho ele não distingue quem é o agricultor familiar ou o grande proprietário de terra, quem tem 2, 3, 4, 5, 6 mil hectares de terra ou mais, terá nós faremos o mesmo trabalho na propriedade do grande proprietário como do assentado da reforma agrária, do INCRA, por exemplo, ou do crédito fundiário que tem lá 6, 7 hectares ou menos do que isso. Todas essas propriedades rurais serão, dentro dessa primeira fase dos 9 municípios, todas essas propriedades elas serão georreferenciadas gratuitamente. Alguma dificuldade, professor Geraldo Magela, sobre esse trabalho propriamente dito? Pode-se dizer que não só nas condições climáticas, né, porque isso é fundamental, ter tempo bom para que o processo seja acelerado.
Não, as dificuldades que nós encontramos são dificuldades normais e que foram sendo superadas a partir do momento que a gente começou a organizar as assembleias, as audiências públicas, melhor dizendo, em cada uma dessas regiões, dessas cidades, e com os sindicatos. Fizemos lá no Sindicato Rural, na Câmara Municipal de Joaquim Gomes, por exemplo, e na Prefeitura de Murici, e na Câmara Municipal de União dos Palmares. Então, estavam lá proprietários, médios, grandes e assentados, Sindicato Rural, Federação da Agricultura. Trabalhadores na agricultura. Secretários de Agricultura, secretários municipais de Agricultura, técnicos do Iteral, técnicos das duas empresas que foram, que ganharam as licitações. Então, a partir daí, essas informações começaram a ser melhor difundida e as dúvidas, as incertezas, até mesmo essa questão se o governo vai tomar a minha propriedade, não vai tomar a minha propriedade, tudo isso aí foi colocado, né? E nada ficou sem a devida resposta e todo esse trabalho não houve nenhum tipo de incidente no campo. Há uma tranquilidade no campo quanto a esse trabalho da regularização fundiária. Sim, há uma perfeita tranquilidade. Pois bem, o senhor falou em agricultura familiar. Os proprietários dessas terras quem está trabalhando na terra com agricultura familiar, a regularização fundiária vai criar uma nova perspectiva para esses agricultores? Para todos os proprietários rurais, todos, indistintamente. Até porque a venda das propriedades hoje, a negociação de propriedade rural no Brasil hoje, ela exige, por lei, a documentação georreferenciada. Porque muitas dessas propriedades... Na prática, o que é que significa uma documentação O georreferenciamento significa que você vai ter todos os limites da sua propriedade definido com essa tecnologia que é o GPS, com pontos, com coordenadas geográficas. E isso aí gera-se um memorial descritivo da sua propriedade, o mapa, etc. Então, aquilo é o que vai garantir o tamanho da sua propriedade com a mais eficiente e a mais precisa tecnologia que se conhece no mundo hoje. Diferentemente do sujeito que vai... que tem a propriedade que foi medida, por exemplo, com cordas, com correntes, com braças, que eram as medidas, era a tecnologia usada no passado. Ou quando já estava numa fase bastante avançada com o teodolito. Toda essa tecnologia ela teve a sua importância, né? Na sua época. Então, hoje, essas mudanças, que são mudanças radicais do ponto de vista do aperfeiçoamento tecnológico, elas estão também calçadas em função da legislação, que exige isso para ter melhor precisão e ter segurança jurídica. O que tanto se pede no Brasil, no campo brasileiro, e em todas as áreas no Brasil, não é só o direito à propriedade. É o direito à propriedade, você tem que garantir juridicamente que aquela propriedade, ter a garantia jurídica que aquela propriedade é sua naquelas dimensões. Então, quem vai te oferecer hoje essas garantias exatas é o reordenamento fundiário. Pois bem, ainda sobre os agricultores familiares, que a gente sabe que é a partir daí que se cria uma condição para que a escassez de alimentos em qualquer parte do Brasil ela seja equilibrada, para que a atividade no campo tenha uma linha, garanta até uma linha de produção melhor para os produtos que nascem aqui no Brasil. E aqui em Alagoas, propriamente dito, o que isso significa para os agricultores? Significa um grande avanço. Você tem milhares de agricultores em Alagoas e milhões no Brasil que não têm a garantia da sua propriedade, ou seja, ele não tem o título que ele é proprietário daquela, ele tem a posse, mas ele não tem o título. Essa garantia, através do georreferenciamento que está sendo feito em Alagoas e no Brasil, é o que vai levar milhares de agricultores, por exemplo, a ter acesso ao crédito
aos créditos, às linhas de crédito do Ministério do Desenvolvimento Agrário através das agências bancárias, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco do Nordeste, sobretudo aqui no caso do Nordeste brasileiro, Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. Formar cooperativas, não é? Tudo isso, se você não tem a propriedade, você não pode ter o crédito. Exatamente. Você não tem a documentação legalizada. Se ele tem uma plantação de laranja, pode criar uma cooperativa para industrializar esse produto também. Ou a própria empresa, ele pode ter a empresa dele familiar, ter acesso aos créditos, ter acesso às políticas públicas, por exemplo, a vender ao programa da agricultura familiar, ao PAA. Você tem venda garantida para a agricultura familiar. Há uma lei hoje no Brasil que 1/3 da produção da agricultura familiar seja destinada, comprada obrigatoriamente para a merenda escolar, para a alimentação escolar, não só para a merenda, mas para a alimentação escolar. Então, toda essa rede de políticas públicas que estão se interligando e que estão alavancando a agricultura familiar, milhares de agricultores em Alagoas não estão tendo acesso, em função dessa falta de documentações das suas propriedades. E cria uma condição objetiva para a redução da miséria, não é? Claro, isso é fundamental, sobretudo quando quer se reduzir, e é uma política já definida pelo governo Lula, foi definida pelo governo Lula e agora ampliada e melhor focada pela presidente Dilma, de redução o máximo possível da pobreza no campo, da miséria, a erradicação da miséria e redução da pobreza. A redução da pobreza num estado como Alagoas é uma transformação, é uma revolução em Alagoas. Reduzir a pobreza em Alagoas a níveis toleráveis. Quais são os níveis toleráveis? O acesso à alimentação, aos bens básicos que o cidadão deve ter. Se nós conseguirmos isso no campo, nós vamos criar efetivamente uma classe média rural. Essa classe média rural é quem vai sustentar e fazer a viragem da economia alagoana. E dos indicadores sociais. Dos indicadores sociais. Por consequência. Dos indicadores sociais, não só na questão da erradicação da fome, mas da violência, do acesso da educação, do acesso ao crédito, do acesso à casa própria, à água potável, à energia elétrica, às estradas. Todos esses bens são bens hoje universais. Muitas famílias e muitos milhares de agricultores em Alagoas e milhões no Brasil não têm acesso. E desenvolve até o mercado de trabalho interno, não é? Sobretudo, uma propriedade, haja em cadeia, um agricultor familiar bem estruturado, bem organizado, com acesso a crédito, tudo, ele emprega não só a sua família, como acaba gerando emprego na propriedade e no comércio do que ele produz. Favorecendo a inclusão no mercado de trabalho. E o que dizer das parcerias, a articulação que pode ser feita entre Estado, prefeituras, universidade, entre outras instituições? No sentido da pesquisa, de garantir a esses proprietários acesso à tecnologia e a tudo mais no campo da produção. Olha, eu acho que esse é um ponto fundamental e que ainda não foi de todo sensibilizado, os principais atores. As universidades, elas estão trabalhando isoladamente, pontualmente algumas pesquisas interessantes sobre isso, mas, por exemplo, quando eu foco as universidades, eu quero falar para a Universidade Federal de Alagoas. Possivelmente, o curso de agronomia da Universidade Federal de Alagoas, o SECA, que o departamento, a área que cuida da agricultura, de um modo geral, eles não tenham a visão ainda, eles não despertaram a dimensão do que seja a agricultura familiar no estado de Alagoas e da importância da agricultura familiar para a economia alagoana e a importância da universidade para desenvolver essa agricultura familiar. Então, a universidade deveria estar junto desse processo, não é, professor? Ela está bem distante. Na prática, está bem distante. E a que se deve a isso? Falta iniciativa das partes, Estado e universidade? Olha, isso falta... Ou foi algo que não foi pensado? Isso sempre foi pensado no agronegócio. Esses cursos foram montados para a agricultura que dá rendimento imediato, a exportação. Por exemplo, a cana-de-açúcar, o gado, a pecuária.
O milho nem tanto, porque o milho em Alagoas ele deixou de existir há bastante tempo. Mas no passado o algodão. Então, como essas áreas não foram pensadas e não querem pensar, hoje, pelo menos no momento, não estão com a sua visão voltada para a agricultura familiar, porque tem mais de 1,5 milhão de hectares dessa área. Então, não se pode desconhecer a importância desse segmento. São 130 mil agricultores familiares em Alagoas. Então, isso tem emprego para técnico agrícola, tem emprego para zootécnico, para veterinários e para agrônomos. E muito emprego, desde que essa massa de agricultores seja organizada. Se essa massa de agricultores familiares, de produtores de riquezas, que não estão produzindo riqueza suficiente para superarem sequer a miséria em que vive, ou a pobreza em que vive. Em alguns casos, a pobreza em que vive. Se não houver um apoio das universidades... Institucional, do Estado com a assistência técnica e das agências financeiras com o crédito, se isso não começarem a falar uma linguagem única e ter projetos concretos... Uma política específica. Não só a política, também, a política existe. Uhum. As políticas estão definidas. A crédito, a juros, os juros baixos, subsidiado. A política está definida nacional. O que falta em Alagoas é entrar nas políticas. É estruturar as parcerias para entrar nas políticas efetivamente. Uhum. Então, quando eu falo da agricultura, da distância que há entre as universidades e a agricultura familiar, essa distância ela pode ser encurtada. Ou pode até deixar de existir. Eu não advogo a tese de que você não tenha que trabalhar com o agronegócio, não. Ao contrário, se está dando certo, você tem que trabalhar com o que está dando certo. Agora, essa outra parte deu certo em todo lugar do mundo. E não pode ser esquecida. Claro. Em Alagoas. Bem, professor Geraldo Magela, nós vamos chamar nosso primeiro intervalo. Frente a frente, volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Iteral, o historiador, professor Geraldo Magela, que nos fala no momento sobre a regularização fundiária aqui em Alagoas, que começou em junho de 2011, atingindo inicialmente 9 municípios da região norte do estado. Mas eu vou questionar agora, professor, sobre a avaliação que o senhor faz da reforma agrária em Alagoas. Porque, claro, essa regularização fundiária é um estágio posterior a até situações de reforma agrária, não é verdade? Olha, eu acho que a reforma agrária no Brasil ela tem que ser repensada. No Brasil e em Alagoas, né? No Brasil. Alagoas está dentro do Brasil claro. Mais do que mas tem componentes diferenciados para cada estado da federação. Tem. Pois é. Mas há um núcleo central que ele serve para todos os cantos. É parâmetro. O órgão que cuida da reforma agrária no Brasil, ele é insuficiente e é incapaz, do ponto de vista da sua estrutura, de dar conta ao desafio do que está pronto hoje de reforma agrária. Que exemplo o senhor daria? Do que já está assentado, com crédito, com todas as condições no campo hoje. Se houvesse um congelamento, não vamos desapropriar mais nada, não vamos assentar mais ninguém. O que está assentado no campo hoje, o INCRA não tem condições nacionalmente. Não tem estrutura técnica. Não tem estrutura técnica. Para dar pessoal, esse acompanhamento. Não tem. O INCRA em Alagoas não tem 100 funcionários. E nós temos aqui quase 16 mil assentados, beirando aí a 180 mil hectares de terra. Então, há o conflito e o pós-conflito, ou junto ao conflito, você tem uma situação de fato. A situação de fato é que você tem quase 16 mil famílias assentadas, que precisam de assistência técnica, que precisam de estradas, precisa de tecnologia, que precisa de educação, que precisa de habitação, que precisa de tudo que se pode fazer na área urbana, tem e deve se fazer na área rural. Se assentou a pessoa, você tem que ter casa, tem que ter energia, tem que ter estrada para escoar a produção, para as pessoas transitarem, escola, etc. Tudo. Senão você não vai ter aquela pessoa, aquele trabalhador rural, aquele agricultor assentado na reforma agrária. Agora, isso não é do dia para a noite. As pessoas não mudam. É um processo, né? É um processo. Agora, esse processo tem que ser acompanhado.
tem que ser acompanhado por uma instituição pública, já que é uma prerrogativa do INCRA. Tanto é que a reforma agrária no Brasil é uma coisa tão séria que só o presidente da República pode desapropriar terras com ato presidencial. Com fins para a reforma agrária. Fins da reforma agrária, através do governo federal. Claro que cada estado pode comprar e pode fazer o seu processo estadual de reforma agrária, mas nacionalmente a política nacional é feita pelo governo federal. Então, isso é uma questão tão séria para o desenvolvimento de estados como o estado de Alagoas, por exemplo. Se nós imaginarmos que junto o que já foi assentado pelo INCRA e o que está sendo assentado pelo ITERAL através do crédito fundiário, que é um programa complementar ao programa da reforma agrária, nós já estamos em recursos, os números não são os mais atualizados, mas em algo em torno de 800 milhões de reais ao longo desses anos. Quando eu falo ao longo desses anos, é do governo Sarney, de 1985 ao governo Dilma, até agora. Meados Esse período. Então, isso não é pouco dinheiro e não tem pouca terra para isso. E em áreas muito bem localizadas. Valorizadas, áreas super de acesso, próxima a rios, a grandes centros consumidores como Arapiraca, como Maceió, como Recife. Então, isso teria que ser pensado como uma área, um programa estratégico. A reforma agrária... Com a prioridade que e um programa estratégico. Né? Quando se fala de porto, se fala do porto como um programa estratégico. Quando se fala da ferrovia como um programa estratégico. Quando se fala das rodovias, e fala da infraestrutura de um modo geral, se fala como um programa estratégico. Para a Copa do Mundo, os aeroportos são estratégicos. A mobilidade social é estratégica. Como é que a reforma agrária não é um programa estratégico? É porque ela nunca esteve na agenda do desenvolvimento brasileiro. Que é um equívoco, não é? Completo. Então, se ela nunca esteve na agenda, ela está na agenda por pressão política, porque há uma pressão social imensa que fez com que avançasse esse processo de desapropriação do latifúndio improdutivo ou de propriedades médias improdutivas. E nem sempre foram os latifúndios improdutivos, são propriedades médias. Então, nessa briga, ou nesse conflito, tem que se chegar a um ponto de equilíbrio, a tese que eu defendo. Ao chegar a esse ponto de equilíbrio, você tem que repensar a reforma agrária. Repensar em todos os fatores, os erros dos movimentos sociais, os erros das cooperativas, dos assentamentos, dos governos e a não participação ou a pouca participação dos governos estaduais e das prefeituras. Isso nacionalmente. Mas o senhor acredita que há um avanço nesse processo da reforma agrária, independentemente dos conflitos existentes até na metade do século XX? A gente assistiu... É um avanço fantástico. Porque não é só um avanço econômico, não é só o avanço da distribuição de propriedade, da democratização do acesso à terra. Porque você quebrou um paradigma de uma das reformas que eram... mais difíceis de se fazer. Não só das mais difíceis, como uma dos pilares do capitalismo. É a reforma agrária. Até por isso mesmo. Isso não é coisa de comunista, isso não tem nada a ver com socialista, não tem nada a ver com a esquerda. A reforma agrária é uma reforma capitalista. No Brasil, ela está sendo feita tardiamente e parceladamente. Não houve derramamento de sangue de uma revolução armada para se fazer a reforma agrária no Brasil. Está sendo um processo lento, seguro e gradual, como parafraseando o que se dizia da abertura democrática no período do Geisel. Está sendo feita. Claro que morreram muita gente, claro que houve muita violência, claro que há conflito, evidente. Mas em relação ao que se aconteceu, que se passou em vários outros países, inclusive nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a reforma agrária, ela é... quase pacífica. Quase pacífica. Quase pacífica. Ela derramou muito pouco sangue. Ocorreram alguns incidentes pontuais durante toda essa luta pela reforma agrária. Mas em Alagoas, a gente pode dizer que em Alagoas os números são favoráveis, professor Magela? Desse trabalho que é feito dos assentados que já existentes? São, do ponto de vista dos números, são favoráveis. Se você pegar 16 mil famílias que viviam trabalhando precariamente, e elas têm crédito, têm casa, têm alimentação, têm garantias e têm uma propriedade rural... há um avanço. Há um avanço considerável. Agora, essa propriedade, ela está produzindo muito aquém do seu potencial. Por falta de um assessoramento técnico, daquelas condições todas. De tudo isso.
Quando chove é um desadouro. As pessoas estão com a sua produção em casa e não conseguem trazer a 5, 6 Ou não quilômetros. consegue estocar da melhor forma possível. Não consegue guardar o seu produto da melhor forma para, ao passar a tempestade, ele vir para a cidade ou para Maceió ou para outro local e comercializar o seu produto. Ou acaba entregando na Bacia das Almas ao atravessador que vai lá com um caminhão, etc., e compra no preço mais barato, mais vil possível, e o sujeito é obrigado a vender para não morrer de fome ou não ficar mais complicada a sua vida do ponto de vista econômico do que ele perder toda a produção. Do ponto de vista econômico, os valores, o orçamento destinado aos órgãos que são responsáveis para viabilizar a reforma agrária, digamos, ainda são ínfimos? A quem? Veja o INCRA, o governo da Dilma todinho, o que é que assentou? Talvez 2, 3 mil pessoas no Brasil. Até ridículo, não é o número desse. Então, é em função desse tipo de coisa que ela não está. O que é prioridade? Mobilidade social para a Copa do Mundo. A reforma agrária não é um projeto estratégico do Brasil. Ela nunca foi um projeto estratégico do Brasil. Ela tem sido tratada como uma forma de destensionar a pressão, a crise entre movimentos sociais, produtores e grandes latifúndios, etc., em função do conflito. Agora, como um projeto estratégico, não é um projeto estratégico. O programa Banco da Terra é um bom negócio para esses agricultores? É um excelente negócio. É uma excelente oportunidade. Porque onde acaba o estoque de propriedades dadas como improdutivas, só há uma outra alternativa, 2 alternativas. Ou a Revolução Armada, ou a compra da propriedade, subsidiada pelo governo. Ou seja, subsidiada pela sociedade. Ela não é subsidiada pelo governo, não sai do bolso da doutora Dilma. Ela sai de um fundo, que é o fundo do governo federal, ou seja, dos impostos, do que tem lá, do orçamento da União. E o crédito fundiário? É esse. Ele se transforma nesse crédito. Esse crédito é um empréstimo que o sujeito adquire e paga em 20 anos. Então, esse dinheiro não é dado. Como o dinheiro também do INCRA, ele não é dado. O que tem levado a toda essa inadimplência é esse conjunto de políticas mal feitas, mal conduzidas, mal executadas, que dá nisso, a inadimplência permanente e constante, e passou a ser regra. Mas reside nessa condição, professor Magela, a falta de um assessoramento permanente também, não é? Se esses agricultores, eles têm a presença do Estado, da Prefeitura, junto a eles, a das universidades, fazendo também o assessoramento na parte da pesquisa, tudo isso poderia ser minimizado, não é? Olha, do ponto de vista da pesquisa, a gente não precisaria nem das universidades, basta a Embrapa. A Embrapa fez uma revolução no campo brasileiro. Se ela fez uma revolução para o agronegócio, ela faz a revolução para a agricultura familiar, evidentemente que faz. Ela praticamente não existe para a agricultura familiar. Para a agricultura familiar, ela praticamente não existe. Muito pouco, é pontual. Então, por quê? Porque você não tem um órgão estruturado como o órgão que vai dirigir a reforma agrária no Brasil. O INCRA não é esse órgão. O que pode levar ao governo federal mudar o foco dessas prioridades, incluindo essa questão da reforma agrária, da regularização fundiária e tornar, porque a tranquilidade das cidades é um reflexo da tranquilidade que também há no campo, claro, né? Na hora que você houver equipar o INCRA, contratar mais gente capaz para dar assistência em todas as áreas no INCRA, em todas as áreas, e efetivamente ter uma relação com os municípios, uma relação mais efetiva. E não pontual. E não pontual. Então, quando o SUS passou a ser um programa com todas as críticas, mas ele tem o desaguadouro no município, no local, o poder local. A assistência social, no primeiro momento, se criou toda essa coisa, mas o desaguadouro dele é no poder local. Como é que um órgão federal vai dirigir as ações que elas estão basicamente no município? Como todas as políticas se efetivam nos municípios, não é? Então, enquanto isso não houver essa descentralização, claro que
tudo isso terá que ter o acompanhamento, a coordenação, a fiscalização, tudo que você possa, o olho do governo federal, os olhos dos governos estaduais e as ações também dos municípios. É descentralizar essas ações. Mas não trazer somente a dívida para os